Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpos assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor numa família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo com o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpos assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo com compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Irmãos, quem não assistiu à devocional com o nosso irmão Aldo, cujo tema foi a essência e o sentido da fé, que estejam vendo, porque de uma certa maneira vai trazer um excelente complemento em relação à mensagem de hoje. E o tema de hoje que eu vou estar tratando é: permanecei, pois, firmes na fé. E o texto base se encontra em 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 13 e 14, que diz: sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos. Todos os vossos atos sejam feitos com amor. Irmãos, aqui o apóstolo Paulo ele está nos exortando a permanecermos firmes na fé. Em outras palavras, a ficarmos ou a estarmos firmes na fé. Até porque sem fé é impossível agradar a Deus. E o apóstolo Paulo, nesse mesmo propósito, também nos exorta em Filipenses 1:27 a permanecermos firmes na fé, dizendo: no tocante a vós outros, que estáis ou permaneceis firmes em um só espírito, como uma só alma,
lutando juntos pela fé evangélica. Ou seja, o apóstolo Paulo está nos exortando a permanecermos e a lutarmos juntos pela fé, que uma vez por todas nos foi dada, pela fé que vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, pela fé que é a certeza das coisas que se esperam e a prova de fatos que se não vê. É tanto que pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Por exemplo, pela fé Abel ofereceu mais excelente sacrifício do que Caim. Pela fé Enoque, que andava com Deus, foi trasladado para assim não ver a morte. Pela fé, Abraão, quando chamado, abre aspas, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai e vai para a terra que te mostrarei, fecha aspas. Obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança. E pela fé, irmãos, peregrinou até chegar na terra prometida. Pela fé, Sara, sua esposa, sendo estéril, não enfraqueceu na fé, mas creu contra a esperança, não levando em conta o seu próprio corpo, já amortecido de 100 anos, e de sua esposa de 90 anos, e não duvidou por incredulidade. Em outras palavras, não duvidou da promessa por incredulidade, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, tendo por fiel aquele que havia feito a promessa. Abre aspas, daqui a 1 ano, Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Fecha aspas. E pela fé, creu naquele que traz à existência as coisas que não existem pela palavra do seu poder. Glória a Deus. Permaneçam, pois, firmes na fé. Pois, pela fé, Abraão, quando posto à prova, ou seja, quando Deus pediu para sacrificar o seu filho, o filho da promessa, Abraão obedeceu. Estava mesmo disposto a sacrificá-lo. Porém, a sua fé era tão grande que o mesmo considerou que Deus, que vivifica os mortos, era poderoso até mesmo para ressuscitá-lo dentre os mortos. Não é em vão que Abraão é o pai da fé. E conhecemos bem a história. Quando Abraão ia sacrificá-lo, a voz do anjo do Senhor bradou do céu, dizendo: Abraão, não estenda a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus. Em outras palavras, agora sei que amas a Deus acima de todas as coisas, de todo o coração, de toda a alma, de toda a força e de todo entendimento. Permaneça, pois, firmes na fé, pois pela fé Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, do que usufruir prazeres transitórios do pecado. E pela fé abandonou o Egito,
não ficando amedrontado com a cólera de Faraó, mas, pela fé, saiu do Egito guiando o povo de Deus. E pela fé, atravessaram o Mar Vermelho, como por terra seca, em busca da terra prometida. Sim, aquela terra que Deus havia prometido a Abraão e a sua descendência, a terra de Canaã. Permaneça, pois, firmes na fé, pois pela fé Josué, juntamente com o povo de Deus, atravessaram o rio Jordão como por terra seca, para começar a conquistar a terra prometida. E pela fé derrubaram as muralhas de Jericó, pois eles estavam convictos que o Eu Sou estava com eles desde a saída do Egito. Permaneça, pois, firmes na fé, pois pela fé Davi venceu o gigante Golias, que tinha aproximadamente 3 metros de altura e que estava afrontando as tropas do exército de Israel, ao ponto de todo Israel temer, ficar espantado e fugir da sua presença, exceto Davi, pois quando tomou conhecimento dos fatos, disse: quem é esse incircunciso filisteu que está afrontando o exército do Deus vivo? E pela fé, Davi enfrentou Golias, dizendo: tu vens a mim com espada, com lança, com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, do Deus do exército de Israel, a quem tens afrontado. E grande foi a queda de Golias. Davi o venceu. Permaneçam, pois, firmes na fé. Pois pela fé, Jó, em meio àquela grande tribulação, aflição que estava passando em sua vida, disse: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Pela fé ele disse: eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. E Deus se levantou e mudou a sorte de Jó, dando em dobro tudo aquilo que o mesmo havia perdido. Permaneça, pois, firmes na fé, pois pela fé Sadraque, Mesaque e Abednego não se prostraram diante da estátua que o rei Nabucodonosor havia levantado com o fim de adorá-la. E quem não adorasse era lançado no mesmo instante dentro da fornalha de fogo ardente. E pela fé Sadraque, Mesaque e Abednego disseram: se o nosso Deus, a quem servirmos, quer livrar-nos, ele nos livrará. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que tu levantastes. E por esse motivo, eles foram lançados dentro da fornalha de fogo ardente. Mas lá, dentro da fornalha, apareceu um quarto homem, semelhante a um filho dos deuses, passeando com Sadraque, Mesaque e Abednego, livrando-os do fogo ardente, ao ponto do próprio rei reconhecer que não havia outro Deus que pudesse livrar como o Deus de Sadraque,
Mesaque e Abednego, permaneça, pois, firme na fé. Pois pela fé, igreja, certo centurião aproximou-se de Jesus, implorando por misericórdia para o seu criado, que estava em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente, ao ponto do próprio Jesus dizer: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno que entres na minha casa, mas manda apenas uma palavra, e o meu rapaz será curado, pois também sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados à minha ordem. E diga a este: vai, e ele vai, e diga ao outro: vem, e ele vem, e ao meu servo fazer isto, e ele o faz. E a Bíblia diz que Jesus ficou admirado com a fé daquele homem e disse para os que estavam com ele: em verdade eu vos afirmo que nem mesmo em todo Israel achei fé como esta. E Jesus disse: vá, que aconteça de acordo com a sua fé. E no mesmo instante, aquele rapaz ficou curado. Permaneça, pois, firme na fé. Pois pela fé, irmãos, Pedro e João, quando subia ao templo, estava um homem coxo de nascença, pedindo esmola. E Pedro, vendo, juntamente com João, disse: não possuo nem prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E a Bíblia diz que ele, de um salto, se pôs em pé e entrou com João e Pedro, salteando ou pulando, louvando a Deus para dentro do templo. Permaneça, pois, firme na fé. Pois pela fé Pedro falou para Enéas, que estava há 8 anos de cama, paralítico, dizendo: Enéas, Jesus Cristo te cura, levanta-te e arruma o teu leito. E ele imediatamente se levantou. Permaneça, pois, firme na fé. Assim como o apóstolo Paulo estava e exortou os discípulos de Listra, Icônio e Antioquia a permanecerem, dizendo, abre aspas, e tendo anunciado o evangelho naquela cidade, ou seja, na cidade de Derbe, e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio, Antioquia, fortalecendo as almas dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que, através de muitas tribulações, o importante é entrarmos no reino de Deus. Fecha aspas. Ou seja, igreja, permaneça firme na fé. O importante é entrarmos no reino de Deus. O importante é escutarmos de Jesus: vinde benditos do meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, onde Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima,
pois lá não haverá tribulação, nem angústia, nem perseguição, nem fome, nem nudez, nem perigo, nem morte, nem choro, nem dor, porque todas estas coisas passaram. Permaneça, pois, firmes na fé, porque as aflições do tempo presente não podem ser comparadas com a glória que há de ser revelada em nós, como, por exemplo, a transformação do nosso corpo de humilhação, do nosso corpo corruptível, para ser igual ao corpo da glória de Jesus, incorruptível. Permaneça, pois, firmes na fé, pois nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Permaneçam, pois, firmes na fé, como o apóstolo Paulo permaneceu até o fim da sua vida, dizendo: quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, mas guardei a fé. Em outras palavras, mas permaneci firme na fé. E já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Permaneça, pois, firme na fé. Permaneça, pois, firme na fé. O Eu Sou está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Permaneça, pois, firmes na fé. Aquele que está acima de todo principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa referir, não só agora, mas no vindouro, está conosco. Permaneça, pois, firme na fé. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, está conosco. Permaneça, pois, firme na fé. O resplendor da glória, a brilhante estrela da manhã, o maravilhoso conselheiro, Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz, a ressurreição e a vida está conosco. Permaneça, pois, firme na fé. Não saia destas palavras. Amém? Oremos. Pai, em nome do Senhor Jesus, te damos graças por esta palavra. Que o Senhor venha aplicar em nossos corações, para que não venhamos olhar nem para a direita, nem para a esquerda, mas estar olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, Senhor. Que a gente venha estar firme na rocha, para que quando cair a chuva, transbordar os rios e os ventos soprarem e vir ao nosso encontro, não venhamos desabar, mas venhamos estar firme, sim, na rocha inabalável. É assim que nós te oramos e te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém.